Por isso, abra a sua Bíblia comigo essa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 13. Mateus, Novo Testamento, primeiro Evangelho, capítulo de número 9, do versículo 9 ao versículo de número 13. O tema da mensagem é: misericórdia quero e não sacrifícios. Amém? Diga comigo: misericórdia quero e não sacrifícios. Quem achou, diga aleluia. Eu estarei iniciando a leitura. Você pode aí procurar. Se não conseguiu encontrar ainda, apenas ouça e provavelmente vai estar aqui também no telão. Se não estiver, não tem problema, ouça. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, permita-me aqui fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado por poder estar aqui esta noite, poder acessar mais uma vez esse altar, poder encontrar os meus irmãos, poder cultuar o teu nome com liberdade. Eu quero te agradecer por tua presença aqui. Pai, perdoa os meus erros, minhas falhas, minhas culpas, tudo aquilo que eu possa ter falado, olhado, pensado, insinuado durante esses dias, que possa, Senhor, ter manchado minhas vestes. Lava-me agora com o sangue de Jesus Cristo, que as minhas mãos estejam limpas, o meu coração esteja puro, e mais uma vez eu possa acessar o Santo dos Santos e a tua presença. Eu coloco, Senhor, também a minha família, tanto física como espiritual, diante de ti. Perdoa agora os nossos pecados, como igreja, como família, como povo, como filhos. Lava-nos com teu sangue, Senhor, e leva nesse momento o pensamento de cada um de nós cativo ao teu senhorio. Que nenhuma mente ela fique divagando nesta hora, que nenhuma mente fique pensando em coisas alheias, mas fique sintonizada a tua palavra. Espírito Santo, tu tens a liberdade em nosso meio de operar, de agir e de manifestar o reino dos céus aqui. Nós estamos ansiosos por isso e queremos cooperar contigo, Senhor. Queremos ser instrumentos mais uma vez nas tuas mãos, para que o teu reino e o teu poder se manifeste aqui. Eu te dou plena e total liberdade. Acampa os teus anjos ao redor desta casa. Toda influência espiritual contrária às nossas vidas seja cancelada agora, em nome de Jesus. Obrigado pela presença dos teus anjos que aqui já estão. Obrigado pela tua unção que aqui já está. Muito obrigado por tudo. Permanece comigo, amado e querido Espírito Santo de Deus. Me conduza e não me deixe errar. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém? Quando nós pegamos a Bíblia, nós temos a ciência que é Deus falando conosco. Quem tem essa ciência? A Bíblia não é um mero livro. Ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro de história. Ela não é um livro de um autor qualquer. O autor dela é o Senhor.
A palavra que está nela é do Senhor. E ali então ela vai instruir sobre relatos que Cristo passou, milagres, enfim, há muitas coisas que o Senhor deixou ali para a nossa instrução. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos dar clareza, sabedoria, ela é lâmpada para os nossos pés, ela vai nos guiar na nossa trajetória aqui nessa terra. Então, quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, nós não podemos simplesmente ler como qualquer outro livro. Nós temos que ler e extrair aquilo que Deus, Ele quer falar conosco. Muitas vezes eu li a Bíblia por ler, sem meditar, sem extrair as verdades. Provavelmente você também um dia já fez isso. Leu sem entender, leu porque foi falado para você que você deveria ler. E muitos de nós assim fizemos, e lemos e não compreendemos. Mas quando o Espírito de Deus está sobre nós, e nós começamos agora a ler, a meditar, o Senhor, Ele vai revelando esta palavra aos nossos corações. Não aconteceu assim com você? Principalmente depois que você abriu o seu coração para Jesus, e você o confessou como Senhor e Salvador, e você recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida. Agora o professor Espírito Santo, ele começa a instruir, a revelar a palavra, e a palavra ela começa a ganhar vida dentro de você. Amém? A palavra nada mais é do que Jesus, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela é carregada de poder. E quando nós liberamos essa palavra, o reino de Deus se movimenta. Aleluia! Então nós vamos meditar um pouquinho sobre esse texto extraordinário, que talvez você já leu correndo, sem meditar. E vamos extrair aqui esta noite algumas verdades. O autor em questão, Mateus, o autor deste evangelho, ele vai relatar um encontro de Jesus com um homem também com o nome Mateus. Diga Mateus. Porém esse não era discípulo de Jesus. Mateus, no caso aqui, ele era um coletor de impostos. Era alguém que trabalhava para Roma, cobrando impostos do próprio povo. Era alguém que a Bíblia vai chamar de publicano. Diga comigo, publicano. E aqueles irmãos judeus que se aplicavam a cobrar impostos, a trabalhar como um publicano, na época a qual eles viviam, eles pagavam um alto preço por fazer essa prática, por trabalhar para Roma, cobrando imposto dos seus irmãos. Pergunta para o irmão do lado por que eles pagavam um alto preço. Porque todo publicano ele era mal visto. Não era uma pessoa quista, não era uma pessoa amada, não era uma pessoa que os outros tinham prazer de se associarem a eles. Os publicanos eram vistos como ladrões, como roubadores dos próprios irmãos. Então eles pagavam um alto preço. Às vezes os únicos que cercavam eles era a família ou outros publicanos. Mas Jesus cruza por aquele homem e percebe algo diferente na vida dele. Porque Jesus ele não olha para a aparência do homem. Jesus ele não olha para a cor do nosso cabelo. Ele não olha para a calça, para a roupa. Ele não olha para a etiqueta da sua bolsa. Ele não olha para essas coisas aparentes. Jesus ele vai olhar o que está dentro do coração do homem. Amém? Ele olha o interior. E quando Jesus estava cruzando por Mateus, ele usou a visão de Superman. Quem entendeu? Sorria. A visão raio-x. A visão além do alcance. Ele não viu as roupas de Mateus. Ele olhou e viu o coração daquele homem. Ele viu que aquele homem que ali estava poderia se tornar um grande discípulo dele. Então Jesus olha e ele faz um convite. Mateus,
me siga. E naquele mesmo momento, Mateus, ele se levanta, e ele vai com Jesus. E a história segue narrando que Jesus agora se encontra onde? Aonde? Na casa de Mateus. E quando os outros publicanos ficaram sabendo que Jesus estava na casa de Mateus, eles também foram para lá. Também foram ouvir o que Jesus estava conversando com Mateus. Eles também queriam participar daquele momento. E a casa de Mateus começou a se encher de publicanos e de pecadores. Aleluias. A casa onde Jesus está, ela começa a se encher de pessoas que aos olhos do mundo não valiam nada, mas que havia um coração bom. Eu e você, outrora, para muitas pessoas, nós não tínhamos valor nenhum, mas Jesus Cristo olhou. Mesmo antes de eu e você nascer, Ele olhou para nós, Ele olhou para cada um de nós, e Ele nos amou, e por esse amor Ele nos escolheu, e nos fez seus filhos. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele que nos escolheu. Se você está aqui essa noite, não é pelos seus méritos, é porque Ele te amou primeiro, é porque Ele me amou. Nós éramos semelhantes a Mateus, ou aos pecadores que lá estavam com Cristo naquela casa. Só muda os anos, e talvez a nossa profissão, mas somos muito parecidos com aqueles homens que foram chamados de pecadores. E ali então, a Bíblia vai dizer que uma classe de pessoas, denominada fariseus, eles olharam aquela cena, eles viram Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aqueles que eles chamavam de mestre, eles olham Jesus naquela casa, rodeado por publicanos e pecadores. E aqueles homens fariseus, eles fazem uma pergunta para os discípulos de Jesus: por que o seu mestre senta na mesa com publicanos e pecadores? Aleluias. Eles fizeram essa pergunta, e Jesus ouviu. Diga comigo, Jesus ouviu. E no mesmo instante, Ele olha para aqueles homens, e Ele diz assim: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos. Eu vim para os pecadores. Diga comigo, Jesus estava no lugar certo. Ele estava no ambiente certo. Ele estava na casa certa. As pessoas certas estavam ali. E eu acredito que depois daquele tempo que eles estiveram com Jesus, muitos deles mudaram de vida. Porque uma coisa acontece quando você cruza com Jesus, quando você tem um encontro com Ele real, algo acontece. A sua vida nunca mais é a mesma. Não foi isso que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? A vida daquele homem, outrora fariseu, outrora pecador, não ficou a mesma. Ele teve um encontro real, ele teve um encontro profundo, ele teve um encontro transformador. E se você ainda não teve, eu quero ser profeta essa noite. Você vai ter um encontro real e transformador com o Cristo vivo, com o Cristo ressurreto. E você também será transformado. Você também será transformado.
você também vai nascer de novo. Olha para alguém, aperta o ombro dele, sem violência, e diga assim: você vai nascer de novo. Uau! Uau! Eu não sei se era porque eu estava alguns dias sem pregar, mas há uma cascata aqui, irmãos. Aham. O que você andou fazendo aqui, pastor? Diga oração. Diga consagração. Tudo isso move o reino dos céus. Antes de eu dar sequência na palavra, deixe eu falar rapidamente. Depois você pode estudar mais profundamente. Eu quero falar sobre os fariseus. Diga fariseus. Para você entender quem eles eram e por que eles questionaram quando eles viram Jesus e os pecadores e os publicanos à sua volta. Os fariseus está mais à frente, para aí. Fariseus eram um grupo religioso de judeu que acreditava na lei que o povo recebeu por intermédio de Moisés e também em ensinos orais passados de geração em geração. Eram líderes religiosos e também políticos. Eles eram muito influentes dentro da sociedade. Eles ensinavam nas sinagogas o povo a respeito da lei que eles haviam recebido, né, por intermédio de Moisés, mas eles pensavam que eles eram os melhores. Eles acreditavam que eles eram pessoas puras, santas e separadas. Esse era o entendimento deles. Eles olhavam para o restante da população que não seguia os seus ensinos e as leis. Eles olhavam e pensavam que o restante do povo era um povo impuro. Eles se olhavam de nariz empinado. Eles se achavam os bam, que nem a gente diz. A última Coca-Cola no deserto. 2 dias sem tomar água, 2 dias você morrendo de fome, e lá você encontra uma Coca-Cola. Eles se achavam assim. A última bolachinha do pacote. A última Coca-Cola. Eles se achavam os bam. Eles se achavam os melhores. Eles se achavam a raça eleita, os puros, os santarrãos. Eles se achavam essa classe de pessoa. Mas Jesus, em certo momento, vai olhar para eles e vai chamá-los de sepulcro caiado. Olha para o irmão do lado e diga assim: o que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado é o lugar onde você enterra um morto. E aí você pinta por fora a estrutura de cal. Mas por dentro, ali está abrigando a pessoa que está morta, o corpo em decomposição. Então, exterior, por fora está pintadinho, está lindo, arrumado. Mas por dentro está podre. Diga ai. Jesus chamou esses camaradas importantes da sua época de sepulcro caiado. E Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer em determinado momento: ei, nem comam do fermento deles, nem compactuem com eles, com seus ensinos, com as suas práticas, porque eles são um sepulcro caiado. Eles não entram nos céus e eles impedem que os outros também entrem nos céus. Eles eram pessoas religiosas. Diga religiosos. Eles eram pessoas desprovidas de compaixão e misericórdia. Eles se achavam os melhores. Mas Jesus deu nos dedos deles. Aleluia. Jesus deu nos dedos desses camaradas. Mostrou para eles que eles não eram tudo aquilo. E como é que eles ficavam com relação a Jesus? Quando Jesus dizia as verdades para eles? Como é que eles ficavam, igreja?
de beicinho caído. Que esse camarada, que se diz filho de Deus, está falando isso a nosso respeito? Quem ele pensa que é? Querido, e esses ciúmes, essa inveja inflamou tanto o coração dessa classe de pessoas, que eles começaram a odiar Jesus e a planejar a morte dele. Amém? Vamos seguir. Então, um breve esclarecimento de quem eram os fariseus, mas depois você pode estudar mais. Voltando à resposta de Jesus: ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifícios. Diga comigo: misericórdia quero e não sacrifícios. O que Jesus estava querendo comunicar a eles, aqueles fariseus que ali estavam? Qual era a intenção de Jesus com essa frase? Qual era o intento de Jesus? Levá-los a refletir. E essa noite nós vamos aprender que a forma que eles estavam vivendo estava longe de agradar a Deus. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para eles: camaradas, a forma que vocês vivem, a forma que vocês se conduzem, não está agradando a Deus. Pelo contrário, está desagradando o meu Pai. Ele foi educado em falar dessa forma para eles, para fazê-los refletir. Jesus estava dizendo para eles que as suas obrigações diárias e sacrifícios externos, diga sacrifício externo, as obrigações que eles seguiam diariamente, contidas na lei, e também os sacrifícios externos, para tentar viver uma vida santa, não os tornavam pessoas melhores. Pelo contrário, cada vez mais tornava aqueles homens impiedosos e cruéis. Amém? Então nós temos que ter um cuidado. Não é os teus sacrifícios, não é o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você cumpre, que te faz uma pessoa melhor. E infelizmente, querido, às vezes nós podemos estar querendo abrigar essa raiz em nosso coração, a raiz de um religioso, e começamos então a nos tornar religiosos e nem percebemos. Começamos a questionar e a nos tornar juízes das pessoas, juízes dos nossos irmãos, juízes daqueles que muitas vezes nós vemos fazer algo errado, nós vemos cair no pecado, e a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quantas vezes eu e você, em determinado momento da nossa vida, nós tivemos atitudes parecidas com as dos fariseus? Começamos a apontar o dedo, vimos algo, ficamos sabendo de algo, o fulano daquela igreja fez tal coisa, caiu no pecado, e aí a gente critica, a gente expõe, a gente parece que é imune a erros, é imune a pecado, a gente senta o pau, a gente expõe, e parece que a gente tem prazer em fazer isso. Isso é ser um cristão verdadeiro? O que você acha? Não é. É alguém religioso. É alguém desprovido de compaixão. É alguém desprovido de misericórdia. Então Jesus, em outras palavras, estava dizendo para eles: ei, camaradas, as atitudes de vocês, por mais que vocês levantam e tenham suas práticas religiosas, e vocês observam tudo isso, e vocês têm orações longas, e vocês jejuam, tudo isso não está agradando meu Pai. Vocês estão longe de agradar o meu Pai. É por isso que Jesus disse: o meu Pai, Ele não quer sacrifícios, Ele quer misericórdia. Ide e aprendei o que é misericórdia, porque é isso que eu quero. Eu não quero sacrifícios. Amém? Não que nós não podemos fazer um voto com Deus,
Quando o Espírito Santo vem sobre nós e ministra, faça um jejum, faça um período de reclusão, de retiro, busque a face de Deus, tudo isso é válido, mas não é isso que me torna melhor, não é quantas horas eu oro, não é quanto jejum eu faço que me torna uma pessoa melhor. Querido, muitas vezes nós queremos ver nas pessoas uma transformação exterior, mas a verdadeira transformação não está no cabelo, não está nas vestes, a verdadeira transformação está dentro do nosso coração. Aqueles homens vestiam roupas lindas, belos vestidos, andavam muito bem arrumados, mas dentro deles havia podridão. Então, não é o seu cabelo, não é a sua roupa, não é o seu vestido que te faz melhor que os outros, pelo contrário, o que nos faz um pouquinho melhores é quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e Ele começa a revelar o Cristo vivo dentro de nós. Humanamente nós somos maus, humanamente todos nós somos maus. Se não é o amor de Deus a cada vez mais se aperfeiçoando dentro de nós, querido, nós estávamos lascados. Glória a Deus pela vinda do Espírito Santo, que começa a nos convencer de quão ruim nós éramos, e hoje nós estamos numa caminhada para melhorar. Quem está nessa caminhada? Mas eu preciso me cuidar, eu preciso estar atento, para não me tornar um juiz, não me tornar um acusador, não me tornar aquele que vai apontar o dedo. Há uma passagem na Bíblia onde Jesus diz assim: você que quer tirar o cisco, diga cisco, do olho do seu irmão, antes olhe para você mesmo, pois no seu olho não há um cisco, há um travessão. Deus não te chamou para ser juiz. Sabe quando você vê alguém errar? Quando você vê o seu irmão pecar, sabe qual deveria ser a sua atitude? De um intercessor, de ir para a presença de Deus e chorar por ele, chorar por aquela pessoa que um dia estava inserida no reino, mas que agora foi enganada, caiu no pecado, e está se afastando de Deus. Querido, o Senhor falava forte demais ao meu coração essa tarde, por meio dessa palavra. Eu tenho o hábito de almoçar e ir para o quarto meditar, e eu dobrei os meus joelhos, eu comecei a falar com Deus, eu disse: Pai, revela a palavra ao meu coração, fala comigo para que eu possa ministrar a tua igreja. E o título da mensagem foi clara: misericórdia quero e não sacrifícios. Eu disse: uau, é forte. Me dá sabedoria, Senhor, me dá condições de ministrar para que os teus filhos compreendam o que o Senhor quer falar, mas fala o meu coração. Sabe, querido, se nós não nos policiarmos, diga-se policiar, nós podemos estar assim, apontando o dedo e achando defeito nas pessoas. Mas se você está cheio de Cristo, diga: cheio de Cristo. Se você está cheio do amor de Deus, o amor de Deus, ele vai cobrir os pecados. Se você está cheio dele, você não olha para as pessoas querendo condená-las, pelo contrário, você olha para elas com compaixão, você olha para elas com misericórdia, você olha para elas e deseja ardentemente que elas possam também ter um encontro genuíno com Cristo, e nascerem de novo, se arrependerem, ou se caírem, retornarem à presença de Deus. Você sabe por que muitos não retornam para a presença de Deus? Aqueles que um dia estavam e caíram, quem sabe dizer? Quem sabe? Quem sabe? Duas coisas.
Primeira, por falta de intercessores que tenham misericórdia no coração, que vão dobrar os joelhos e vão chorar por aquelas pessoas que um dia estavam. E segundo, porque muitas vezes dentro da própria igreja existem juízes. Deixa eu te dizer algo com todo amor e carinho. Só existe um juiz. Eu não sou juiz de você. Você não é juiz de ninguém. Só existe um juiz e esse juiz ele é compassivo e misericordioso. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só ele é juiz. Um dia pegaram aquela mulher, você sabe essa história. Pega em adultério. E queriam ali colocar Jesus à prova. Queriam ali achar uma oportunidade para prendê-lo ou tirar-lhe a vida segundo a lei. Trouxeram a mulher e lançaram aos pés de Jesus. E falaram, Jesus. Esses mesmos religiosos fizeram isso. Essa mulher foi pega em adultério e segundo a lei, ela precisa ser morta a pedradas. E todos eles estavam com pedras nas mãos. Ferozes, juízes. E eles perguntaram, e você o que diz? Jesus não respondeu de imediato. Diga para alguém perto de você, não responda de imediato. Pense primeiro antes de falar. Vou abrir um parêntese. Quantas coisas nós evitamos, quantos problemas nós evitamos, quando nós pensamos antes de falar. Pense primeiro. Até o tolo, Provérbios, até o tolo, quando fica calado, ele é tido como sábio. Para que falar demais? Aprenda a falar pouco, mas falar bem. Jesus era sábio, irmãos. Ele se cala e aqueles homens ficam lá, e aí? Então ele dá uma resposta com sabedoria. Ele olha para eles e diz assim: se entre vós alguém que não tenha pecado, então que atire a primeira pedra. Eu amo essa passagem. Jesus desarmou eles com categoria. A Bíblia relata que os mais experientes, os mais idosos, foram largando as pedras, virando as costas e foram embora. E os mais moços viram aquela atitude, largaram as pedras e foram embora também. Passados alguns minutos, Jesus olha para a mulher e diz para ela: mulher, aonde foram os teus acusadores? Foram embora? Não te condenaram? Mulher, vá em paz. Eu também não te condeno. Porém vá e não peques mais. Isso é executar misericórdia. Eu e você somos salvos pela graça, misericórdia de Deus, dom imerecido. Estávamos destinados à morte, mas essa graça, essa misericórdia nos alcançou. Quem pode se alegrar aqui esta noite? Eu vou ler outro texto, para você comparar a atitude de dois homens diferentes, e aqui eu encerro. Está tão gostoso ficar aqui, irmãos. É sério, está gostoso demais. O texto que eu vou ler, eu vou ser rápido, é Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que o ouvira discutir, e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu:
O principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha a resposta desse homem para Jesus. É verdade que se eu cumprir esses 2 mandamentos, ele estava dizendo, isto vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha a resposta desse homem para Jesus. E olha o que Jesus diz para ele. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não está longe do reino dos céus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Após Jesus responder sobre qual seria o maior mandamento, que aquele homem havia lhe feito uma pergunta, e Jesus fala qual é o primeiro e o segundo mandamentos, e dentro desses 2 mandamentos se resume toda a lei de Deus, amém? A lei de Deus, se você pudesse resumir ela, se resumiria em 2 mandamentos. Diga primeiro, qual é o primeiro? Só existe um Deus e nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus respondeu isso, e aquele homem, ele olha para Jesus e diz assim, muito bem, de fato está isso na palavra. E aqui, aquele homem disse para Cristo, aqui se resume tudo isso. E são mais expressivos, vale muito mais do que holocaustos e sacrifícios. Muito diferente do fariseu. Este homem, ele teve uma postura e uma resposta totalmente diferente, que achou favor no coração de Deus, porque ele estava compreendendo o que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de mim e de você? Que nós sejamos pessoas de misericórdia, pessoas de compaixão. Após esses textos e essa meditação, eu quero finalizar. Tudo isso que nós aqui falamos no dia de hoje, quer dizer algumas coisas para nós. Olha para o irmão do lado e diga assim, fique atento agora. Tudo que nós ouvimos e aprendemos tem um significado para os nossos dias. Que a verdadeira essência de alguém que teme a Deus não está na aparência exterior, e sim no seu coração. Como está o teu coração hoje? Como está o teu coração? Você entendeu que o Senhor procura um coração piedoso, misericordioso, e Ele rejeita um coração de religiosidade. A pergunta é, como está o meu e o seu coração? Seguindo, então não está na aparência exterior, e sim no coração, está em amar a Deus e ao nosso próximo. Você ama a Deus? Quantos amam a Deus? Levante a mão. Amar a Deus é fácil. Com todo respeito, Deus não te faz mal, Deus te ama, Deus é amor,
Amar a Deus é fácil, mas amar ao próximo não é fácil. Amar as pessoas que te perseguem não é fácil. Amar aquele que te faz mal não é fácil. Amar aquele que arma pelas suas costas não é fácil. Mas o Senhor disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não quer que eu e você amamos somente o pastor. O pastor é bonzinho comigo, eu estava com saudade dele, eu amo esse pastor. Glória a Deus se você me ama. Ele não quer que você ame apenas o seu filho, o seu marido, a sua mulher. Ele quer que você ame todos. É fácil amar a todos? Não é. Se eu falar para você que é fácil, eu estarei mentindo. Não é fácil. Mas nós temos que clamar ao Senhor e pedir para Ele: me dá, Senhor, essa capacidade, essa condição de cumprir esse mandamento e de amar ao meu semelhante como a mim mesmo. Amém? Nós temos que clamar a Deus, principalmente nos dias que vivemos, aonde o amor de muitos está se esfriando. E a Bíblia é clara, e ela vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E eu e você estamos nos últimos tempos, e o amor do mundo, e o amor até mesmo dentro da igreja, está se esfriando. Nós temos que lutar. Diga: eu preciso lutar. E clamar ao Senhor. E pedir para Ele capacidade, para Ele me encher com o seu Espírito, para que eu possa amar a todos, sem exceção. Senão nós não vamos conseguir amar. Nós talvez vamos começar a deixar a raiz da religião entrar em nosso coração. E não nos percebemos. E devagarinho nos tornamos juízes. Diga para o irmão do lado assim: você não é juiz. Diga para outro: você não é juiz. O que mais esse ensino significa? Que o Senhor, Ele não quer que nos tornemos juízes uns dos outros, mas intercessores. Amém? Quantos aqui a partir de hoje vão se tornar um intercessor? Querido, o desejo do coração do Espírito Santo é que eu e você venhamos chorar uns pelos outros. Você sabia disso? O desejo do coração do Espírito Santo, o desejo do coração de Jesus, é que você sinta, não aquela dor momentânea, mas que você sinta dor por alguém que um dia estava em nosso meio e se foi. Ele não quer que você se torne juiz. Ele quer que você se torne um intercessor. Que você tenha a capacidade de derramar lágrimas por essas pessoas. Se nós formos, querido, fazer uma pesquisa, assim como existem as pesquisas para ver a população de uma cidade, se fizesse um censo de quantos cristãos estão hoje fora da igreja, eu e você ficaríamos assustados. Há mais crente desviado do que crente dentro da igreja, porque não existem intercessores com um coração piedoso e misericordioso. Deus está à procura aqui esta noite de homens e mulheres que vão entender, que vão sair daqui e vão começar a clamar para mudar a situação de pessoas que um dia estavam aqui. Mas às vezes nós nos alegramos com as más notícias, nos alegramos que o outro quebrou a cara. Bem feito para ele, não vigiou. Misericórdia das nossas vidas. Significa que se eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo, meus sacrifícios de jejum e oração são vazios. Diga ai, ai, ai. Sabia que às vezes a gente está orando e jejuando por algo e parece que não acontece? Talvez aqui está a resposta. Por que os seus jejuns e orações não têm efeito?
Porque talvez você não está carregando dentro do seu coração a misericórdia. Jesus rejeitou aqueles homens, rejeitou aquela classe. Que nós não sejamos assim, que nós venhamos permanecer semelhantes a Cristo Jesus. Se você entendeu a palavra de Deus, aplauda bem forte o Senhor, se coloque de pé esta noite. Quero convidar já o pastor Jefferson, os irmãos do louvor a passar cá. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Quantos justos aqui há essa noite? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. É o sangue dele, é o sacrifício dele que nos justifica, que nos torna justos diante dos olhos de Deus. A minha e a sua oração, ela tem poder. Tem o quê? Para lá na praia, os irmãos lá, o povo lá ouvir, a nossa oração tem poder. Acho que o vizinho da frente aqui ouviu. Mas eu não vou fazer você gritar não. Querido, quando nós entendemos essas verdades, nos posicionarmos em Deus, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Uma palavra como essa, ela nunca vem para nos condenar. Uma palavra como essa, ela vem para nos alinhar. O Senhor, Ele quer trazer de volta muitas pessoas que um dia estavam na presença dEle e que não estão mais. Quem concorda com isso? O Senhor, Ele quer fazer isso. Mas enquanto nós não tivermos a atitude correta, eles não virão. Mas quando eu compreender aquilo que move o coração do Pai, e eu começo a aplicar essas verdades na minha vida, eu começo a movimentar o reino de Deus. Deus começa a dar ordem aos seus anjos. O reino se movimenta e pessoas começam a retornar à presença de Deus. Você sabe por que há festas nos céus? Quem sabe me dizer por que existe festa? A única passagem que a Bíblia relata que existe festas nos céus, quem sabe dizer? Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, nasce de novo, a Bíblia diz que há festas nos céus. Quantos querem fazer aumentar essa festa nos céus? Mas nós também podemos nos alegrar aqui na terra, irmãos, porque o céu é um modelo para a terra. Olha para alguém perto de você e diga: se alegre quando um pecador se arrepende. Sabe qual deveria ser a nossa atitude? Quando um pecador se arrepende, se converte e vem para frente diante de um apelo e aceita Cristo e começa a mudar de vida e chora na presença de Deus, sabe qual deveria ser a nossa atitude? Se alegrar, festejar, sair do banco. Não importa se eu conheço ou não aquela pessoa ou não, a minha atitude deveria ser correndo do meu banco e abraçar aquela pessoa e dizer: conta comigo, eu orei por você, eu chorei por você, para que você nascesse de novo, eu estou feliz com a sua vinda até aqui. Quantos nos próximos cultos, nos próximos dias, vão ter essa alegria de ver o irmão retornar e não olhar para ele com cara feia ou de mau jeito, mas olhar para ele já assim, ó. E
e abraçá-lo e beijá-lo e dizer: que bom que você veio. Quantos vão ter essa atitude? Eu sei que o Héctor está de aniversário. Já entreguei na frente de toda a igreja. Todos vocês depois, com carinho, respeito, tem que dar um abraço nele. Amém? Vamos adorar o Senhor. Como é bom poder, Senhor, te servir, ouvir tua voz, estar nesse ambiente. Como é bom, Pai. O Senhor me deu uma visão enquanto nós adorávamos. Decai shurakandeisteko. A visão que eu via era de um vaso que estava com rachaduras. Mas eu via a mão do Senhor e ela consertava aquela rachadura. O Senhor não descartou, não quebrou por completo o vaso. Ele restaurava. E depois de restaurar, a visão seguia e eu já via óleos sendo derramados sobre o vaso. Kamandagasurabagaiachei. Esse vaso somos nós, queridos. Às vezes nós estamos assim como a visão que Deus me deu, rachados, fruto das nossas práticas, fruto muitas vezes de abrigar dentro de nós religiosidade. Mas quando ouvimos uma palavra como essa e deixamos o oleiro trabalhar, Ele vem e restaura. Ele vem e nos enche com o seu Santo Espírito. Há pessoas essa noite aqui que foram restauradas. Há pessoas essa noite aqui que já não sentiam mais alegria em viver, mas que esta noite foram restauradas. E o óleo começou de novo a entrar nesse recipiente, nesse vaso que é você. E a alegria, o prazer de viver, a motivação, ela está retornando, porque quando somos cheios do Espírito Santo, assim nos tornamos mais semelhantes a Ele, seres humanos melhores. Darabagassurabagai. O camandesteriasteraçou. Pai, se posso te pedir algo esta noite, eu quero te pedir, Senhor, que tu visites muitos irmãos que aqui estão, com espírito de intercessão profética. Que minaga surebai com tefante estou, riagaia sou menia lagastei. Pai, que o Senhor visite os teus filhos e esse desespero por orar pelos perdidos, esse desespero por orar por aqueles que não te conhecem ou que estão afastados, retorne aos seus corações. Decalassurabagadecou, Rabai Kenisho Rebacia Fante. Oh! Decassurabagai. Há pessoas que estão aqui, que elas vão tentar almoçar, vão tentar fazer a sua refeição normal. Você vai sentar à sua mesa e virá um choro ao seu coração. Não te preocupe. De que a suragaçou. Esse choro será o Espírito Santo visitando você. Daraçu quemandeco, transformando o seu coração, transformando a sua realidade. Uau! Te damos liberdade. Em visão eu vejo agora vários berços de crianças. Isso é profético. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se você está entendendo, mas eu vejo como se fosse uma maternidade, vários berços de crianças
vem cumprir. E a Sorecai. Em Joel, Por que isso? aviva Por que isso? Porque essa visão de maternidade. Porque filhos nascerão. o que a história Não filhos físicos, filhos do reino, filhos espirituais, que serão gerados, que serão alcançados, porque você será selado, você será marcado por esse espírito profético. Xaragassurragadeko. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Aumentou, pastor! que caia o teu Espírito. Os céus estão se movimentando. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, a terra clama. Chama, 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 a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Aleluias. Aleluias. Tremendo, tremendo o que o Senhor fez aqui no nosso meio. Muito tremendo. Eu não tenho autorização do Senhor para contar algumas coisas, mas foi tremendo. Tremendo. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos encerrar. Decalassura bagaiastei. Não se preocupe, mulheres, se algumas de vocês começar a terem dores de parto. Ouça isso. Terá mulheres no nosso meio que elas terão dores de parto. Você não está grávida. Você não está doente. É uma visitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Decalassu mandeicostequei. Aqui no nosso meio há mulheres que o Senhor levantará como intercessoras num nível diferente. Na verdade elas já são intercessoras, mas virá um renovo do Espírito sobre elas, virá um desespero novo, virá um clamor novo, e essas mulheres elas gerarão muitos filhos para o Senhor.
É tremendo. Pai, no nome de Jesus, entreguei tua palavra. É com temor e tremor que aqui estou. Senhor, nós te damos todo louvor, toda honra e toda glória. Nesse momento nós queremos consagrar essa semana a Ti. Todos os dias, todos os minutos, segundos, Pai, tudo que vamos fazer, nós consagramos ao Teu senhorio. Fica conosco, nos livra do mal, do engano, das ciladas, das mentiras, dos falsos profetas, das coisas que têm uma aparência de boa, mas no fundo nos afastam do Senhor. Nos livra de tudo isso. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo a sua família, o trabalho das suas mãos, o seu emprego, a sua empresa. Eu te abençoo no seu deitar e no seu levantar. Que você seja próspero, que você seja grande, que você conquiste, que você avance, que você não pare, que você seja extremamente usado pelo Senhor. E você venha se alegrar com tudo aquilo que o Pai tem preparado. Assim eu oro, abençoo você e a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ótima semana, Deus abençoe a todos. Não esqueça a cantina e o seu filho na escolinha. Vá em paz.